Olá pessoal, eu sou o Adriano Oliveira. Eu sou o Diego Nardossi. Sejam bem-vindos ao Conexão Ciência, o podcast da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui em Araraquara. Nesse podcast, os assuntos são tratados de forma clara e acessível, trazendo informações, novidades sobre as pesquisas que acontecem aqui no campus. Os programas ficarão gravados e disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio, nos canais oficiais da FCF e no YouTube também. Desde já quero agradecer à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ao PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesse momento convido você a deixar o like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum familiar, e lá no Instagram segue a gente também, através do @ConexãoCiência_Unesp. Você cientista e você que não é cientista, seja muito bem-vindo. Muito bem, Adriano. No nosso programa de hoje, nós estamos aqui com a professora doutora Daniele Biscaro Pedroli, nossa colega aqui da faculdade. Eu vou aproveitar para fazer a introdução e a leitura do mini currículo da professora. Bom, professora Daniele, ela é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado em Microbiologia Aplicada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Rio Claro. Passou 2 anos do doutorado na Universidade de Ciências Aplicadas de Mannheim, na Alemanha, onde mais tarde também trabalhou como pós-doutoranda por 2 anos. Atualmente ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara, é prata da casa aqui nossa, e também credenciada no programa de pós-graduação em Biociências e Biotecnologia aplicadas à farmácia, o nosso BBAF, nosso programa de excelência, né? Conceito 7 da CAPES, onde orienta nos níveis de mestrado e doutorado. É coordenadora do grupo de pesquisa Simbio Araraquara e da equipe Unesp Brasil na competição internacional de máquinas geneticamente engenheiradas, o IGEN. As áreas de interesse em pesquisa da professora Daniele são biologia sintética, engenharia metabólica, regulação da expressão gênica em micro-organismos e expressão gênica heteróloga. Professora, é um grande prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito o convite, Diego e Adriano, para participar desse podcast. Eu fico muito feliz em poder conversar com vocês. Muito bom. Então eu já aproveito, professor, e faço a primeira pergunta da entrevista, que é: por que a professora faz ciência? Bom, acho que tem algumas razões, né, para fazer ciência. Acho que uma delas é a curiosidade, né, a questão de querer conhecer mais, querer descobrir mais sobre o mundo das células, no meu caso, né, o mundo das biomoléculas, a diversidade de funções que a vida tem, e isso dentro do mundo microscópio, que é a minha área de atuação, que não é um mundo muito fácil da gente investigar, né? Não é uma coisa que a gente visualiza facilmente o tempo todo. Então tem essa questão de estar sempre instigada a conhecer mais, a descobrir mais. E eu acho que também por uma questão de querer sempre saber o que tem de novo, o que tem de mais novo no mundo em termos científicos, está sempre vendo as descobertas tecnológicas em primeira mão, né? Ter a possibilidade de sempre estar lendo o que está sendo descoberto no mundo. Isso para mim é bastante estimulante, né? Eu saber que eu consigo aqui no meu laboratório, dentro da Unesp, em Araraquara, fazer um experimento que também pode estar sendo feito ao mesmo tempo por um outro professor, um cientista, num laboratório na China, num outro laboratório na Alemanha, num outro no México, nos Estados Unidos. Então, a gente vive num mundo que distante, mas conectado, né? A gente faz experimentos com o mesmo intuito, usa técnicas
foram descobertas por um grupo, a gente está usando no outro grupo. Então é um trabalho em rede, mesmo que a gente às vezes nem saiba que a gente está fazendo isso. E isso muitas vezes gera a mesma descoberta em lugares diferentes, né? Pessoas completamente diferentes, trabalhando às vezes até com objetivos iniciais diferentes, de repente chegam na mesma descoberta. Isso é uma coisa que me motiva bastante, né? Tá nesse mundo, tá envolvida com esse mundo de descobertas, de compreensão de como as coisas funcionam. Então, uma coisa que a gente sabe hoje, amanhã a gente percebe que não era exatamente assim, que tem mais processos envolvidos, e nisso a gente vai ganhando, aumentando o nosso conhecimento, ganhando mais informação sobre como as coisas acontecem. Acho que isso é, para mim, muito estimulante e nada monótono. Professor, e esse interesse pela ciência veio desde quando? A professora se recorda da escola, adolescência ou na fase adulta já na faculdade? Bom, acho que todo mundo quando criança foi curioso na vida, né? Então, algumas pessoas abandonam ou vão trabalhar numa área e a curiosidade fica às vezes como hobby ou como passatempo, né? E eu acho que uma das coisas é que eu decidi fazer dessa curiosidade, levar essa curiosidade para a minha profissão. Mas na verdade, quando eu entrei na graduação, quando eu iniciei o curso de Biologia na Unesp, eu não tinha ideia de que fazer ciência era uma realidade nas universidades no Brasil e na maior parte do mundo. Eu tinha um conhecimento muito restrito sobre isso. Eu não conhecia ninguém, na verdade, que tinha se formado numa área e depois tivesse prosseguido com a pesquisa científica, né? Eu conhecia pessoas que tinham virado professores, né? Feito a graduação para se tornar professores. Então, para mim, a princípio parecia, apesar de eu ter toda a curiosidade, parecia uma coisa muito distante quando eu entrei na graduação. Mas quando eu botei o pé na Unesp pela primeira vez, eu descobri que estava tudo ali. Toda a estrutura de laboratórios, possibilidade de fazer pesquisa, era tudo super acessível para mim. E aí que essa porta, né, se abriu completamente para mim e eu entendi que eu podia explorar esse mundo. E foi logo no meu primeiro ano de graduação que eu entendi que eu queria seguir esse caminho na minha vida, né? Então, já fui, durante a graduação, tendo essa experiência com iniciação científica e depois seguindo para pós-graduação até chegar a me tornar professora aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Caminho legal, né? Caminho bacana. Eu não sei, meu primeiro contato com a ciência foi no mundo de Beckmann, da cultura, e fiquei deslumbrado. Então imagino como sejam os próximos passos. Eu assistia também. Muito bom, professora. Muito bom. Muito bem, professora. Então, entrando no assunto mais específico da nossa entrevista, que é a respeito do seu projeto atual, o projeto Explorando a Diversidade Metabólica para a Produção Sustentável de Bioproduto, que é um projeto que tem financiamento atual da FAPESP, que é uma das nossas patrocinadoras, né, uma das nossas apoiadoras. Eu gostaria de fazer já uma pergunta bem específica desse projeto, até para poder entender melhor o tipo de trabalho que você realiza no laboratório hoje. E a gente quer saber o que motivou a você escolher a diversidade metabólica como foco principal para a produção sustentável de bioprodutos. Aproveitando isso, professora, eu também tiro a minha licença aqui de leigo no assunto para pedir que você dê um arrazoado geral sobre o seu trabalho ou a pesquisa que você realiza hoje, especificamente nesse projeto. Então, o meu grupo de pesquisa, ele tem o foco numa área chamada biologia sintética, né?
essa área é super recente, né? Ela começou a se desenvolver aí a partir do início dos anos 2000 por questões tecnológicas, né? Antes disso, não existia tecnologia suficiente para que essa área fosse desenvolvida. E a ideia por trás disso é usar ferramentas moleculares, né? Então ferramentas que naturalmente existem nas células, mas para construir funções sintéticas, construir funções que não existem naturalmente, ou derivar essas funções para que elas sejam dirigidas a um propósito diferente do natural. Então, de uma forma geral, é isso. E essa ideia de biologia sintética que eu uso para explorar, nesse projeto, para explorar a diversidade metabólica e gerar bioprodutos a partir disso, né? Então, a gente tem hoje um processo em andamento de conversão da economia industrial de uma forma geral de uma economia química para uma economia biológica, né, ou biotecnológica. A indústria química ela se desenvolveu durante muitas décadas, né, para chegar no ponto que ela chegou hoje. A biotecnologia é muito mais recente e a ideia é que a gente possa produzir uma variedade de produtos que a gente usa no dia a dia ou que a gente às vezes nem percebe, né, porque alguns produtos estão dentro de cosméticos, dentro de medicamentos, embutidos na preparação dos alimentos industrializados. Então, a ideia é que a gente possa produzir uma parte, pelo menos, desses produtos de forma biológica e não química. Então, de forma biológica, aplicando a produção a partir de organismos vivos. No meu caso, especificamente, eu trabalho com micro-organismos, né? Então, usar bactérias, leveduras, fungos, toda a variedade de micro-organismos para que eles produzam esses bioprodutos, essas moléculas biológicas, em recipientes fechados, que a gente chama de bioreatores, onde a gente controla todo o processo e consegue fazer com que eles gerem esses produtos ao final. E a questão aqui é que nem todo produto pode ser naturalmente produzido por um micro-organismo. Então, o nosso grande exemplo no Brasil de produção de um bioproduto é o etanol, né? O etanol que é produzido a partir da levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma lá do pão, né? A mesma que fermenta para fazer o pão. Então, essa levedura ela não precisa de nenhuma modificação genética. Dá para fazer o etanol com a levedura da forma selvagem que a gente fala, né? Quando não é modificada, a gente chama ela de selvagem. Então ela tem uma alta capacidade para fazer esse etanol e o processo tem um alto rendimento. Mas tem alguns outros bioprodutos que não têm esse rendimento natural, ou às vezes eles nem existem naturalmente. Então, nesses casos, a gente precisa ir lá na célula e fazer modificações genéticas nela para que aquela célula passe a produzir mais e em quantidades que sejam suficientes para gerar um processo economicamente viável, ou às vezes até fazer ela produzir quando ela não produz, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com um pigmento azul, e a célula que a gente utiliza não produz naturalmente esse pigmento azul. Então a gente precisa modificar ela geneticamente para torná-la capaz de produzir. E aí a gente consegue possivelmente substituir no futuro o índigo que é usado para colorir as calças jeans, por exemplo, né? A gente talvez possa substituir ele sintetizado quimicamente hoje, né? Gera bastante resíduos tóxicos
e é produzido a partir de um derivado do petróleo também, né? Então, petróleo, derivado de petróleo não é só combustível, né? Tem muitos outros produtos que a gente consome. Então, talvez produzir ele a partir de uma bactéria, produzir um pigmento azul a partir de uma bactéria que seja biologicamente degradável depois e que tenha um processo de produção sustentável, vai gerar benefícios para a indústria e benefícios para a sociedade de uma forma geral, né? Então, a ideia é essa. E a ideia de usar a diversidade metabólica tem base na questão de que esse desenvolvimento de micro-organismos para a produção de produtos, de bioprodutos, ele tradicionalmente tem se baseado num tipo de metabolismo só, que é o metabolismo que a gente chama de heterotrófico. O que significa isso? Significa que a célula ela vai usar uma molécula orgânica, geralmente um açúcar, por exemplo, a sacarose da cana, né, o açúcar da cana, ela vai usar essa molécula como fonte de recurso para sintetizar um produto, né? Então, o micro-organismo ele precisa comer alguma coisa para conseguir crescer e produzir o que ele tem que produzir, né? Então, o processo que é explorado hoje, tanto na maior parte do desenvolvimento em pesquisa quanto industrialmente, é esse. Você alimenta com açúcar e gera o produto, que é o caso da produção de etanol, né? E a nossa ideia é explorar um outro metabolismo, que é um metabolismo chamado de quimioautotrofia. É uma palavra grande para dizer que a gente não usa, né, um açúcar, uma molécula orgânica. Essa molécula orgânica, ela sempre fornece tanto carbono quanto energia para a célula. Então, no processo quimioautotrófico, esse carbono ele vem agora do CO2, do gás carbônico, e a energia vem de uma outra molécula mais simples, que é o hidrogênio. Então, ao invés de usar um açúcar para alimentar os micro-organismos, a gente vai usar CO2, gás carbônico, que é um problema na atmosfera hoje, e hidrogênio, que hoje se fala muito do hidrogênio verde, né, da produção, do uso de hidrogênio verde para energia, mas ele também pode ser usado para bioprodução com micro-organismos. Então, a nossa ideia é explorar esse processo. Quando a gente fala de uso de gás carbônico, de CO2, eu acho que quem tem um conhecimento dentro de biologia geralmente pensa na fotossíntese, nas plantas. Também existem microalgas e cianobactérias que conseguem realizar esse processo, que é usar o CO2 como fonte de carbono, gás carbônico, e usar a luz solar, né, como fonte de energia. Então é parecido, mas ao invés de usar luz solar, a gente está colocando o hidrogênio como essa fonte de energia, né? Então é um processo, um tipo de metabolismo muito pouco explorado para esse propósito de produzir biomoléculas. Então essa é a nossa ideia de entrar nessa diversidade metabólica. Eu acho fantástico, um leigo falando, né? 2 pontos que eu achei fantásticos. Primeiro que quando o pesquisador fala alterar, modificar a célula, a gente está falando de uma escala nano, né? Uma coisa bem microscópica. Então, cara, todas as vezes que na entrevista o pesquisador fala isso, eu fico deslumbrado, porque como a gente vai modificar geneticamente uma célula lipititica, então isso sempre me deixa bastante impressionado em questão micro. E
essa ferramenta à mão, né, de se conseguir fazer esse tipo de alteração, algo que eu não imaginava. Por exemplo, a gente teve o seu exemplo, professora, ele linka com a entrevista que nós tivemos com a professora Valéria Binuma um tempo atrás sobre o projeto dela com colorantes naturais. E ela deu até o exemplo do jeans também, se não me engano. Então é o tipo de coisa assim, o que me deixa muito em dúvida, como que vocês fazem para, você falou, né, estimular a produção, um determinado comportamento, você me corrija se eu falar alguma besteira, um determinado comportamento que ele não é tão produtivo assim, naturalmente, mas, ou às vezes ele nem acontece naturalmente, mas vocês introduzirem isso para atingir um fim específico. Como que é o raciocínio de vocês? Olha, esse tipo de micro-organismo deveria fazer isso para alcançar esse objetivo, então nós vamos ter que fazer isso para ele funcionar? Como que é? De trás para frente? É no sentido normal? Ensina ele. Bom, primeiro eu e a professora Valéria temos uma colaboração bastante intensa, né? Então nossos trabalhos eles têm uma intersecção, né? A minha atuação é na parte de desenvolvimento da linhagem, modificação da linhagem, e ela vem num segundo estágio que é o estudo da produção, dos parâmetros de produção para desenvolvimento daquele bioproduto a partir da determinada linhagem, né? Então ela faz uma continuação do que eu desenvolvo, né? Então a gente tem uma colaboração muito legal nesse ponto. E aí o que a gente faz tem os dois lados, né? De trás para frente e de frente para trás, né? Então a gente avalia que produtos são interessantes, tem uma demanda potencial no mercado para que a gente possa produzir de forma biotecnológica. E isso tem que levar em conta diversos fatores. Então, tem uma grande quantidade de produtos que a gente pensa, nossa, seria muito legal se a gente pudesse produzir e ter isso disponível de forma biotecnológica. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, na viabilidade disso. Então, os produtos que a produção que já tem uma produção química muito bem estabelecida e que custam muito barato, são difíceis de serem substituídos, né? Se você inicia um novo processo, o ponto de partida nunca é um preço muito baixo, né? Com o tempo, aquele processo vai sendo desenvolvido e o custo vai diminuindo, mas isso leva tempo, né? Então esse é um ponto para ser levado em consideração. Tem alguns setores econômicos em que existe uma pressão de consumo e às vezes da própria indústria para trocar produtos que não são sustentáveis por produtos mais sustentáveis. Então a gente tenta, como ponto de partida, focar nessas áreas que já tem uma demanda imposta, né? Então, por exemplo, a área de cosméticos, as pessoas tendem a querer consumir produtos de origem mais sustentável. Alimentos, né, de uma forma geral, tem uma demanda para que eles sejam produzidos com produtos mais naturais, né, mais sustentáveis também. Então tem algumas áreas que a gente tenta focar porque já tem esse apelo, né, e potencialmente uma receptividade melhor. E aí a gente vai olhar, então, quando a gente define o produto, que metabolismo, que tipo de célula tem um metabolismo que pode ser mais adequado para produzir aquele produto, né? Então a gente começa a olhar a biossíntese do produto, né? Como a célula vai pegar
aquele alimento que ela está recebendo, fazer as conversões necessárias até chegar naquele produto final. A gente começa a olhar isso. Tem alguns micro-organismos que a gente conhece bem já e que a gente pode falar, tem um potencial aqui para chegar. As enzimas, né, que são as moléculas biológicas que fazem essas conversões, para esse micro-organismo já são bem conhecidas. Então, se eu começar por ele, eu tenho uma chance maior de conseguir avançar. Nesse caso, nosso caso específico, que a gente está explorando um metabolismo diferente, né? Um metabolismo que usa gás carbônico e hidrogênio, não existem muitos micro-organismos disponíveis para a gente trabalhar, né? Então, aí a gente já tem uma limitação maior do número de micro-organismos que a gente conhece e que são que crescem bem nas condições de laboratório, que tem essa também. Tem micro-organismo que eu não consigo cultivar no laboratório, não conhece as condições adequadas para ele crescer bem no laboratório. E mais um passo adiante, né? As ferramentas para manipular geneticamente. Não existem muitas, né? Então, para aqueles micro-organismos que a gente já trabalha há muito tempo, existem muito mais ferramentas. Para esses que a gente está usando nesse projeto, que consegue usar o gás carbônico e o hidrogênio, a gente às vezes precisa desenvolver as ferramentas primeiro para depois conseguir fazer essa manipulação. Então, o que seria essa manipulação? A gente tem que ir lá no DNA da célula para alterar. Porque se a gente quer que ela faça alguma coisa diferente do que ela faz, a gente precisa alterar o manual de instrução dela, né? Tudo que a célula executa está escrito lá no DNA dela, como, quando e onde ela vai executar. Mesma coisa com a gente, nossas células já estão pré-programadas a fazer, a desempenhar as funções que elas desempenham. E tudo isso está lá escrito no DNA, que é um manual de instruções. Se a gente vai mudar, se a gente quer alterar esse comportamento dela, a gente precisa ir lá nesse material de instrução, nesse manual de instruções e alterar a informação que está lá. E a gente faz isso através de um processo chamado de edição genômica, que é um processo que foi descoberto há pouco tempo, né? Inclusive rendeu um prêmio Nobel para duas mulheres, a Emmanuelle Charpentier e a Doudna, as duas mulheres que inventaram essa técnica a partir de um conhecimento de um processo natural, né? Em que as bactérias elas combatem os vírus que tentam infectá-las, né? Então é um processo de defesa das células. E elas pegaram esse mecanismo e converteram numa técnica em que a gente consegue ir lá no DNA da célula e fazer qualquer alteração que a gente quiser, né? Então é chamado de edição genômica ou edição gênica por CRISPR. Para quem está na área biológica, esse é o nome da vez, assim. Então, o nome do momento é CRISPR. Então a gente usa essa técnica para ir lá no cromossomo da célula, fazer um corte nele, quebrar a molécula de DNA no lugar que a gente quer, escolhido previamente, né? Então, nos milhões de pares de bases que tem as letrinhas do DNA, né, a gente consegue escolher o lugar exato para ir lá e quebrar, e na hora que a gente vai consertar, a gente aproveita para fazer a alteração. Então, na hora que vai consertar, eu consigo tirar um pedaço, colocar um pedaço, ou só trocar uma ou duas letras ali e gerar uma mutação, né? Então, nesse processo, a gente vai alterando o cromossomo da célula e fazendo com que ela ganhe
perca algumas funções, às vezes a gente quer que ela perca, e ganhe outras funções que são interessantes. Então, às vezes a gente tem interesse que ela produza um produto, mas ela naturalmente já produz outros. Então eu preciso ir lá e fazer ela parar de produzir outros, porque senão ela está gastando energia com uma coisa que eu não quero, para que ela direcione essa energia e esse recurso para o produto que eu quero. Então eu preciso ir lá, modifico o DNA dela, e aí eu observo o que ela faz, né? Então ela vai, a partir desse DNA modificado, ela vai fazer a expressão gênica, ou seja, gerar produto a partir daquela informação, e esse produto gera alguma molécula ou algum comportamento da célula que eu vou quantificar, que eu vou mensurar depois, né? Esse é o pulo do gato. Que loucura, hein? O segredo foi revelado. Mas é super interessante. Eu entendo pouquíssimo, mas eu acho super interessante. Isso, de mutação, de alteração de letrinha, genética. É a arte de mexer numa coisa que você não enxerga para tentar gerar alguma coisa que você vai enxergar depois. É um mundo invisível ali, ao olho nu, mas tem muita vida microscópica, né? E são combinações, né? Porque, né, como você estava explicando, você faz uma alteração, você quebra, na hora que você vai consertar, você já faz a alteração. Não tem um número de quantas combinações você pode fazer disso para o número de micro-organismos existentes, né? A variedade de micro-organismos existentes e as finalidades que você quer. É infinito, né? As possibilidades, né? As possibilidades são infinitas, só o tempo e a quantidade de recursos que são as limitações. É verdade. Muito bem. E, professor, eu vou fazer uma pergunta que talvez nas respostas anteriores a professora já tenha falado algo sobre e tal, mas é interessante talvez retomar, que seria: quais os tipos de bioprodutos estão sendo explorados no projeto e quais as suas aplicações potenciais? Então, nesse projeto nós exploramos dois tipos de produtos, né? Então, um deles eu comentei anteriormente, que é um pigmento azul, né? Que pode ser usado tanto para tingimento de tecidos, mas não só, ele pode ser usado potencialmente também para corar alimentos, né? Uma série de alimentos industrializados, eles têm cor, inclusive a cor azul é uma das mais raras de ser reproduzida. Então existem moléculas naturais em abundância para algumas cores, como o laranja, o amarelo e o vermelho e o verde, mas para azul, o azul é mais raro para ser reproduzido, né? Então, além de alimentos, também para cosméticos, né? Há vários cosméticos, maquiagem, eles têm cor, né? A gente vive num mundo colorido e a gente tende a querer consumir produtos com cor também, né? Isso tem uma atratividade muito grande pra gente, pro consumo. E então, esse pigmento azul, ele tem possibilidade de aplicação em vários tipos de produtos, desde a indústria têxtil, alimentícia, a cosmética. E o outro produto que a gente está explorando nesse projeto é um ácido chamado, nome longo, ácido 5-aminolevulínico, e não é um produto que as pessoas vão consumir diretamente, mas indiretamente, né? Ele é usado na formulação de alguns cosméticos, e ele tem também potencial aplicação como um insumo em produtos agrícolas, né? Então ele tem potencial para melhorar o crescimento de vegetais, então ele pode ser usado como insumo em produtos agrícolas.
Então ninguém vai achar isso diretamente no mercado para comprar, mas ali quando lê aquelas letrinhas pequenas, ingredientes, composição, pode achar em algum produto essa molécula que a gente está também produzindo a partir desse projeto. Ácido 5-aminolevuline. Eu vou ver. Nome... Vou prestar mais atenção. Vou prestar atenção. Que legal, professor. É importante, viu? Professor, e quais são os maiores desafios ao se trabalhar com exploração de diversidade metabólica? E como é que você e o seu grupo têm superado tais obstáculos? Um dos desafios, eu comentei, que é justamente que, como a gente está usando um metabolismo relativamente novo nesse contexto de biotecnologia e de produção de bioprodutos, existem poucas ferramentas para que a gente consiga manipular geneticamente essa bactéria. Uma delas, por exemplo, é exatamente essa ferramenta para fazer a edição genômica, o CRISPR, que a gente está precisando desenvolver uma técnica melhor, porque o pouco que foi desenvolvido até agora não contempla o que a gente precisa, né? Então essa ferramenta, por exemplo, ela já é muito bem desenvolvida para bactérias como a Escherichia coli, que é super usada, e outras bactérias, leveduras, mas para bactéria quimiotrófica que a gente está usando, ela ela ainda é muito pouco desenvolvida. Então essa técnica ela permite hoje que o cromossomo, que a gente faça deleções, né, tirar partes do cromossomo, mas ela ainda não permite que a gente faça a inserção, que a gente coloque partes no cromossomo. Então a gente está tendo que desenvolver essa técnica antes, para depois poder fazer as modificações que a gente precisa. Então, quando a gente fala de desenvolver, né, uma linhagem, não só colocar instrução para produzir o produto é importante, mas também colocar instrução no DNA sobre como fazer o controle da produção desse produto, né? Então a gente precisa dizer para a célula como, quando e onde ela vai fazer a produção, ela vai gerar aquele produto. E isso são mecanismos biológicos de controle da expressão do gene. Para isso também existem pouquíssimas ferramentas desenvolvidas. Então a gente também precisa primeiro desenvolver a ferramenta para depois implementar ela no processo de produção, né? Então o principal obstáculo hoje é o desenvolvimento das ferramentas que a gente precisa para gerar essa produção. Se a gente estivesse trabalhando com os micro-organismos convencionais, digamos, né, como eu falei, a Escherichia coli, ou até mesmo a Saccharomyces cerevisiae do pão e do etanol, para esses micro-organismos a gente já teria as ferramentas prontas, ia ser só ir lá e implementar a nossa ideia, né? Então a gente tem um passo antes a mais no nosso caso, que é desenvolver as ferramentas que a gente precisa para gerar essa produção. No seu laboratório, professora, é uma equipe? A professora tem uma equipe que ajuda nesse desenvolvimento? São alunos de pós-graduação? Sim, a gente tem uma equipe de alunos de graduação que fazem iniciação científica, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e de profissionais de pós-doutorado também, e a equipe técnica do departamento, né, os funcionários técnicos de laboratório que nos auxiliam nos projetos também. Muito bom. Muito bem. E quais são as perspectivas, professora, dessa que você comentou, que a necessidade de
para o que você está trabalhando, né, a necessidade de desenvolvimento da ferramenta primeiro, para que vocês tenham mais margem de manobra. E qual que é a perspectiva? É possível ter um otimismo assim, de que num horizonte de X anos a gente vai ter isso implementado e operacional, assim como já temos hoje para esses outros micro-organismos? Sim, o interessante de trabalhar no desenvolvimento dessas ferramentas é que a gente já pode planejar elas para que elas sirvam para uma variedade grande de propósitos depois, né? Então a gente está pavimentando o solo, né, para que depois isso sustente vários projetos futuros, não só esse que a gente está desenvolvendo. Então, a ideia é que, especificamente para esses dois bioprodutos, né, o pigmento azul e o ácido 5-aminolevulínico, que a gente carinhosamente chama de 5-ALA, beleza, porque dá muito trabalho eu falar esse palavrão inteiro. Então, a nossa expectativa é que nos próximos 3 anos a gente tenha as ferramentas desenvolvidas e em 4 a 5 anos a gente tenha os primeiros processos produtivos já implementados na escala de laboratório, né? Então que a gente consiga produzir essas duas substâncias a partir das ferramentas que a gente está desenvolvendo numa escala de laboratório. O que isso significa? Né? Que a gente consegue em pequenos volumes gerar a produção, gerar o crescimento do micro-organismo e a produção. Né? E essa é uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente, né? Quando a gente está falando de uma produção química, a gente se preocupa com a síntese do produto e só. Quando a gente está falando de uma produção biotecnológica, a gente está falando de uma fábrica viva, né? É o que a gente chama de uma biofábrica. Então, ela tem que não só produzir, mas ela tem que ser capaz de crescer e se multiplicar, né? Então, a gente tem que dar conta, é uma economia que a gente tem que balancear, né? Eu não posso forçar a célula a colocar todos os recursos dela na produção, porque se ela não crescer, também não tem produção. Então eu tenho que estar sempre balanceando essa economia da célula. Então a gente espera aí que num prazo de 4 a 5 anos a gente tenha nessa escala de alguns ml, alguns mililitros, a gente consiga produzir eficientemente esses bioprodutos. Hoje a gente produz já o pigmento azul, né, ainda numa quantidade não otimizada, né, então a gente já consegue produzir ele, e esse trabalho que vem agora nesses próximos anos é otimizar essa produção para que ela atinja aí alguns gramas por litro e comece a ter uma viabilidade para a gente trabalhar nas outras etapas que levem a uma produção industrial, né? Então, terminando o desenvolvimento da linhagem, tem o processo de otimização do crescimento e do cultivo, que é onde a professora Valéria entra, e aí depois ainda tem um processo de aumento de escala para volumes grandes, que é a escala de uso da indústria, né? Então cada etapa dessa tem seus desafios a serem superados. Professor, eu queria aproveitar e perguntar sobre o Open Space que a professora coordena, esse espaço de inovação. A professora poderia falar um pouco mais para a gente conhecer? Sim, claro. Então, o Open Space, ele é um ambiente, um espaço de inovação do tipo Maker ou Fab Lab, acho que são alguns termos que muita gente conhece, né? Que a ideia de você usar alguns instrumentos de fabricação, no nosso caso a gente fala fabricação digital, para implementar um projeto que qualquer pessoa da comunidade da Unesp tenha
e que não tem meios para desenvolver, né? Então, por exemplo, um aluno de graduação, ele tem uma ideia de construir, por exemplo, um bioreator de uma forma diferente, né? Eu leciono para os alunos de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, né? Então, de repente, eles podem ter a ideia de desenvolver um bioreator novo, ou uma peça para um bioreator, mas não necessariamente ele quer fazer uma iniciação científica, ou de repente não tem nenhum professor atuando especificamente naquela ideia que ele teve, e ele quer ser prático, ele quer ir lá construir e testar aquela ideia dele. Então ele pode entrar no Open Space, onde a gente tem alguns equipamentos, por exemplo, máquina de corte a laser, que ele pode usar para cortar placas de MDF, placas de acrílico, ou gravar, ela também grava. A gente tem impressoras 3D que usam como material PLA ou resina. Então ele tem a possibilidade de usar esse maquinário para construir um protótipo ou vários, né, e fazer alguns testes e verificar se aquela ideia dele realmente tem alguma viabilidade, onde ele pode melhorar. E aí, de repente, depois de um tempo, se ele percebe que aquilo tem viabilidade, ele pode levar essa ideia dele adiante e submeter um projeto para desenvolver aquela ideia melhor, por exemplo, um PIP FAPESP, né, que ele possa trabalhar naquele projeto para tentar desenvolver um produto e seguir talvez nessa área do empreendedorismo de inovação, né? Então, essa ideia de implementar o Open Space na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp é justamente fomentar ideias inovadoras, que as pessoas possam, né, não é restrita a alunos, docentes e funcionários técnico-administrativos também têm acesso, para que as pessoas possam ter um espaço para desenvolver qualquer ideia que elas tenham. No nosso caso, a gente tem um foco, né, os equipamentos disponíveis, eles têm um foco principal no desenvolvimento dentro da área biotecnológica, né, e algumas, a gente também oferece algumas peças de automação, né? Então, para quem já teve contato com robótica, né? Então a gente tem alguns kits de robótica para os alunos usarem para construir processos de automação, construir placas de circuitos elétricos, sensores. Então tem uma diversidade aí dentro dessa área de engenharia de bioprocessos e biotecnologia para quem tiver uma ideia e quiser entrar no laboratório e construir essa ideia para testar. Esse é o propósito, fomentar a inovação dentro do campus da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Precisamos conhecer esse espaço aí, que legal. A ideia é que não fique só nas ideias, né? Tem que desenvolver. E de forma totalmente livre, né? A gente não tem nenhuma limitação em termos de um julgamento prévio da ideia, para que as pessoas tenham essa liberdade mesmo de testar qualquer coisa que elas tenham em mente e que possa ter uma função que elas possam trabalhar em cima e desenvolver, né? É bem essa ideia de inovação livre. Experimentar, né? Exatamente. Tem que testar. Que não só pode servir para fomentar a inovação, mas também funciona como um espaço de aprendizagem, né? Para que as pessoas também aprendam mais sobre aquilo que elas têm o interesse em construir, né?
E como que funciona? A pessoa tem uma ideia, enfim, quer testar alguma coisa. Como que um membro da comunidade vai lá e se relaciona com o Open Space? Procura alguém específico? Agenda o equipamento? Como que funciona? Ele precisa procurar os coordenadores, né? Então eu sou a coordenadora e o professor Fernando Primo é o vice-coordenador. Então ele procura um de nós dois para indicar qual é o uso que ele quer fazer, né? Então um mini projeto em que ele descreve o que ele pretende, para a gente só poder dizer para ele: a gente tem a estrutura que você precisa, né? Essa é a única avaliação que a gente faz. Ó. A gente tem a estrutura que você precisa, então agora essas são as regras de uso, né? Você pode usar, ou até para dizer, ó, a gente tem parcialmente a estrutura que você precisa. Você vai precisar arrumar uma forma de complementar, tem alguma coisa, nem tudo que você pretende a gente vai ter à disposição. Então é essa a pré-avaliação que a gente faz, e também para organizar a demanda, né? Então no momento a demanda não está saturada, mas se a gente chegar num ponto em que a gente saturar a demanda, a gente vai ter que fazer essa organização, ó, espera 3 meses que vai liberar vaga e você vai conseguir entrar para usar o maquinário. Então, esse é o tipo de organização. A gente está agora no processo, finalizando um processo para que isso possa ser feito por meio de formulário, no momento a consulta é por e-mail, né? Então a gente está organizando o material para a gente fazer isso por meio de formulários. A gente periodicamente avaliar as demandas que chegam. Legal, tá sendo lançadas as bases ainda, né, professora? Exatamente. Os processos ainda estão sendo padronizados, né, pelo que dá para perceber. Exatamente, a gente ainda está nesse processo de implementação, e até inclusive futuramente a gente visualiza que a gente vai precisar também, né, se crescendo a demanda, ter processos de gerenciamento pelos próprios usuários, né, para repor material, por exemplo. Então a gente tem hoje a gente tem material disponível para quem quiser usar. Então, por exemplo, a gente tem placas de MDF, a gente tem placas de acrílico, a gente tem alguns sensores disponíveis, mas dependendo do como a demanda andar, né, a gente pode precisar de um gerenciamento por parte dos usuários para reposição do material usado. Então a gente também está trabalhando em desenvolver alguns procedimentos para que a gente não fique sem insumos e todo mundo possa trabalhar usando esse material disponível, independente de poder né, a própria pessoa com o material ou não, né? Então a gente não quer que isso seja uma limitação, a gente quer manter os projetos andando sem que exista limitação financeira para uso. Muito bem. Bom, a gente pode ir caminhando para o encerramento, professora, nesse momento. Foi muito bom ter ouvido sobre o Open Space, eu não conhecia ele a fundo. E seria interessante, professora, nesse momento a gente fazer um apanhado das ideias mais relevantes que a gente conversou aqui na entrevista. Desde o início, o que a professora poderia fazer um resumo dos pontos relevantes, por gentileza? Sim, claro. Eu acho que o que a gente pode tirar dessa conversa, né, é que existe uma infinidade de possibilidades, né, as tecnologias que foram desenvolvidas principalmente nas últimas 2 décadas, elas ampliaram muito as possibilidades do que a gente pode fazer em biotecnologia, e mais especificamente no desenvolvimento de novos produtos que possam ser produzidos de forma sustentável a partir de micro-organismos. Então, existem as ferramentas, elas existem hoje em grande quantidade, e as possibilidades do desenvolvimento de novas ferramentas também são muito grandes.
o que amplia muito o leque de opções para que a gente, no futuro, não muito distante, troque cada vez mais o nosso sistema produtivo, né? A ideia é que a gente fique cada vez menos dependente do petróleo, dos derivados do petróleo, e passe a produzir cada vez mais os produtos que a gente consome de forma sustentável. O que significa isso, produzir de forma sustentável? Produzir de uma forma que a gente agrida o menos possível o ambiente, né? Gere o menor quantidade possível de poluentes, e se a gente puder também capturar gás carbônico, os gases que estão causando as mudanças climáticas que a gente está vendo hoje, os efeitos dela a gente está vendo de forma crescente. Nós tivemos esse ano diversas catástrofes climáticas, e a tendência é que, se a gente não remediar nossas emissões de gases, é que elas se intensifiquem ao longo dos próximos anos. Então, a gente pode usar a biotecnologia para isso, né? A nossa proposta é justamente isso: utilizar bactérias para capturar esse gás carbônico, ao mesmo tempo que ela está produzindo um bioproduto que a gente vai usar em diversos produtos que a gente consome. Então, a gente troca a geração de resíduos e a extração de petróleo pela captura do gás carbônico e geração de um produto sustentável ao final, que pode ser usado. Existem hoje muitas possibilidades, elas precisam ser melhor desenvolvidas para chegar num nível de viabilidade para ser implementada industrialmente. Uma coisa que tende a ajudar muito é agora a regulamentação dos créditos de carbono, né? Para quem ouviu um pouco sobre a COP29, que terminou recentemente, esse foi um dos resultados dela. No Brasil, a gente tem também a legislação sendo trabalhada para que a gente regulamente esse uso de créditos de carbono, que é uma forma de economicamente viabilizar essa produção biotecnológica, né? Então, quem gera gases, por exemplo, gás carbono, quem emite gás carbônico, paga para quem captura poder se desenvolver, né? Então aí você tem mais um incentivo econômico para implementar esse tipo de processo. Então a gente tem aí, a biotecnologia traz muitas possibilidades para a gente contornar os problemas que hoje a gente enfrenta em termos de sociedade, em termos de produção industrial, né? Elas só precisam ser desenvolvidas e serem financiadas para chegar num ponto viável de implementação. Só vi vantagem, né? Só vi vantagem. Muito bem. Professora, queria agradecer a sua presença aqui na entrevista. Desde o início, o professor se pontificou, se interessou, veio aqui, deu uma aula pra gente. Mais uma aula. Mais uma aula. É um assunto que eu não entendia nada, agora já estou conseguindo ligar alguns pontos. E se a professora quiser deixar algum recado, agradecimento à equipe do laboratório, ou tiver alguma arroba do pessoal, fique à vontade para falar com os nossos ouvintes. Tá certo, então eu primeiro, obviamente, preciso agradecer à Unesp, né, que é quem me acolheu desde da graduação até agora na minha atividade profissional, é quem me dá todo o suporte para que eu desenvolva a pesquisa que eu desenvolvo. Preciso agradecer às agências de fomento, né, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, que investem na pesquisa que eu faço.
Preciso agradecer aos meus alunos de graduação e de pós-graduação pelo trabalho excepcional que eles fazem no laboratório, a dedicação que eles têm aos projetos, aos funcionários da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, tanto os técnicos que atendem diretamente a pesquisa, quanto os funcionários administrativos que dão todo o suporte para a gente poder trabalhar de forma mais tranquila no dia a dia. E para quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz, eu tenho minha conta no Instagram, minha conta pessoal no Instagram, Daniele Pedroli. A gente tem também uma conta do Open Space Araraquara no Instagram, onde a gente publica as atividades do Open Space e também informações sobre a inovação dentro da engenharia de bioprocessos e biotecnologia. E eu estou aberta para contatos, né? Quem tiver interesse na área, quiser me contactar diretamente, vai encontrar facilmente meu e-mail na página da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. Maravilha, professora. Reforço os agradecimentos, muito obrigado. E aproveito então para encerrar essa entrevista, né? Agradecendo também a PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, e a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que são nossas principais apoiadoras institucionais. Foi um grande prazer ter essa conversa aqui com você, professora. Mais uma vez a gente aprendendo muito, engrandecendo a ciência, levando o conhecimento científico extramuros da universidade, que isso é muito importante para a gente. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, gente.